Eu escolhi viver só, e ao escolher a solitude, assumi meu trono. Aqui não há plateia, não há aplausos, há apenas eu, minha mente e a minha paz. Este espaço não é vazio, é território soberano de quem se recusa a depender de ruído alheio para existir. Morar sozinho não é um castigo, é um privilégio reservado a quem entende o valor do próprio silêncio. Porque quando você aprende a governar a própria casa, você aprende a governar a própria alma. Sem barulho, sem expectativas, sem concessões, apenas a sua verdade ecoando nas paredes que obedecem a você. Se outros tremem diante do silêncio, você sorri com autossuficiência. Aqui mando eu, aqui sou a lei, aqui tudo vive e tudo respeita a minha ordem. Você não é vítima da solitude, você é a própria fortaleza. E essa fortaleza não se abala por ventania externa, não se curva a tempestades sociais, não se corrompe com opiniões vazias. Porque quem vive só vive livre, e quem vive livre vive em paz. A verdadeira liberdade não está na companhia constante, mas na soberania sem testemunhas. Quem divide teto divide controle. Quem habita sozinho detém o domínio. Você come quando quiser, dorme quando quiser, pensa quando quiser, e tudo isso com a consciência tranquila de que a sua rotina segue as suas regras. Não há concessões, não há acordos secretos, não há urgência de aprovação. Há apenas o tempo que você define, os limites que você traça, o ritmo que você impõe. Você não precisa explicar, justificar, negociar, apenas viver conforme a sua vontade. Porque a solidão voluntária não diminui, expande. E nesse espaço expandido nasce a paz que não se dobra à dor, nem se perde na tempestade. Aqui você reconstrói a própria reputação, não perante os outros, mas perante a si mesmo. E essa reputação interior vale mais do que quaisquer elogios rasos trocados em conversas vazias. Você não conquista o mundo com aplausos, conquista com silêncio estruturado, com ordem interna, com disciplina constante. Viver só não é fraqueza, é a coragem crua de assumir sua vida em cada detalhe. É não delegar poder a ninguém, nem ao tédio, nem ao hábito, nem à carência alheia. É escrever sua própria lei no pergaminho da sua existência e viver segundo ela. Não há escapatória, não há distração que engane a alma desconstruída pela solitude consciente. Aqui, cada objeto, cada luz, cada som ou silêncio responde ao seu comando. Aqui, cada manhã te encontra inteiro, cada noite te vê inteiro, e entre os dois está a jornada só sua para enfrentar, moldar e dominar. Você vive sem concessões e, por isso, vive sem remorso. Você não busca aprovação, busca autossuficiência. Você não teme o vazio, celebra o espaço. Você não foge da dor, a transforma em estrutura. Porque ao viver só, você aprende a amar a paz que você mesmo forjou. E essa paz não precisa provar nada. Ela existe, forte, firme, inabalável, porque nasceu do seu próprio comando. O prazer de não precisar de ninguém. Existe um tipo de prazer que poucos têm coragem de sentir, o de não precisar de ninguém. E não estou falando de arrogância, nem de frieza, estou falando de poder, de olhar para sua rotina, seu espaço, sua mente e perceber que tudo ali é fruto da sua presença, da sua vontade, da sua autonomia. Não depender é um vício que fortalece. Não ter que esperar ninguém para sair, para comer, para descansar, para decidir, para viver. Isso é liberdade no estado mais cru e poderoso que existe. A maioria das pessoas vive em função de outras. Veste o que o outro gosta. Come o que o outro prefere. Sai no horário que o outro pode. Acorda, fala, se cala, se move, tudo com base na presença ou expectativa de outra pessoa. Agora pergunte-se com honestidade: onde está a liberdade nisso? Onde está a soberania? A verdade é que viver sob a influência constante de outras vontades enfraquece a sua. Você começa a esquecer o que realmente quer, começa a viver no automático, reagindo ao mundo, nunca comandando. Mas quando você mora sozinho, isso muda. Você passa a se lembrar do que gosta, do que incomoda, do que nutre, do que fere. Você volta a ter voz,
e essa voz é sua. A liberdade de morar só te devolve o controle da própria narrativa. Não há mais a necessidade de suavizar opiniões para manter a paz. Não há mais o desconforto de ter que suportar presenças que drenam. Você limpa seu espaço de ruídos, de excessos, de máscaras, e o que sobra é o essencial. Você, com tudo o que é de verdade. Isso é um privilégio que muitos não conhecem. E mais do que privilégio, é uma escolha de coragem, porque escolher viver só exige responsabilidade, exige presença, exige maturidade emocional para entender que a companhia de si mesmo é suficiente. E é justamente aí que está o prazer, na suficiência. Não precisar de ninguém não significa rejeitar conexões, significa apenas que você não as busca como tábua de salvação. Você não está carente, está completo. Você não mendiga presença, você oferece presença. Você não se entrega por medo da solidão, você compartilha por abundância interior. E isso muda tudo. As relações deixam de ser dependência e passam a ser escolha. Você fica mais seletivo, mais criterioso, mais honesto consigo mesmo. Você aprende a dizer não sem culpa e sim sem medo. Você sabe que não precisa ceder a qualquer laço só para não estar só, porque a sua companhia já te preenche. Isso te fortalece de dentro para fora e te protege de cair nos jogos emocionais de quem vive carente, de quem não suporta o próprio silêncio, de quem ainda precisa de barulho para se sentir vivo. Não, você é diferente. Você é inteiro. E é por isso que, ao morar só, você não sente a casa vazia. Você sente ela cheia de você. Você ocupa cada cômodo com sua presença autêntica. Você se escuta, se respeita, se cuida. Você entende seus ritmos, suas pausas, seus limites. Você aprende o que te nutre e o que te esgota. E se algo te esgota, você simplesmente fecha a porta, sem pedir permissão, sem justificar. Porque a vida aqui é regida por você. E isso é prazer em estado puro. O prazer de viver segundo suas regras, suas preferências, suas decisões. O prazer de estar com alguém todos os dias e esse alguém ser você. A liberdade de dormir em paz, sabendo que ninguém te cobra, ninguém te manipula, ninguém te prende. A glória de acordar e saber que você é o arquiteto do seu dia, o dono do seu tempo, o senhor da sua casa e da sua alma. Tudo isso é mais do que independência. É autoridade emocional, é maturidade prática, é força de verdade. Porque você não está esperando que alguém te salve, te valide ou te acompanhe. Você já chegou onde precisava, dentro de si mesmo. E a partir daí, qualquer relação que vier é bônus, nunca necessidade. Você não se relaciona para preencher buracos. Você se relaciona para compartilhar o que transborda. Esse é o prazer de não precisar de ninguém. Esse é o gosto da liberdade real. E só quem mora sozinho entende. Só quem teve a coragem de enfrentar o espelho todos os dias, sem distração, sem plateia, sem máscara, sabe o quanto isso vale. Vale sua paz, vale sua sanidade, vale sua soberania. E essa é uma escolha que ninguém pode fazer por você, mas quando você faz, nunca mais volta atrás. 2. Liberdade sem testemunhas. Quando ninguém vê, eu governo melhor. É fácil ser coerente quando tem alguém assistindo. Fácil manter a postura, falar bonito, agir com disciplina quando há olhos atentos, julgando ou admirando. Mas quando a casa está vazia, quando ninguém está olhando, quando tudo o que você faz passa despercebido, aí é que a verdade aparece. E é exatamente nesse espaço que nasce a verdadeira liberdade. A liberdade sem testemunhas. O poder silencioso de governar a si mesmo sem plateia. Quem mora sozinho sabe o que é isso. Sabe o que é levantar da cama e decidir por si mesmo se vai vencer ou se vai se sabotar. Sabe o que é resistir à preguiça sem ninguém para cobrar. Sabe o que é manter a disciplina sem precisar provar nada. Essa é a liberdade mais brutal e mais real. A de ser o seu próprio líder, sem chefes, sem regras impostas, sem obrigações externas. Só você.
suas decisões e suas consequências. E isso te molda de um jeito que o mundo jamais entenderia, porque a liberdade sem testemunhas te obriga a ser honesto consigo mesmo. Não dá para enganar ninguém, porque não tem ninguém ali para ser enganado. Ou você assume o comando da sua própria vida, ou você afunda no próprio descontrole. Não existe meio termo, não existe desculpa, não existe terceirização da responsabilidade. Você é o seu próprio juiz, seu próprio cobrador, seu próprio treinador. E é aí que você se fortalece. Quando ninguém te observa, você descobre o quanto você é leal a si mesmo. Você percebe se cumpre o que promete ou se vive de intenções vazias. Você vê com clareza onde estão suas fraquezas e não tem a quem culpar por elas. Mas também vê suas vitórias íntimas, aquelas que ninguém celebra, mas que valem mais do que qualquer troféu público. Fazer a cama quando ninguém vai ver. Manter a cozinha limpa por puro respeito a si mesmo. Ou treinar sem precisar postar nada. Ler, estudar, crescer em silêncio, porque você sabe o que está construindo por dentro. Esse é o verdadeiro estoicismo prático. Não é filosofia de livro, é prática de vida. É caráter sem holofote. É disciplina sem palanque, é força cultivada no segredo. E isso transforma você num tipo raro de ser humano, alguém que não precisa de controle externo para viver com honra. Você se torna autossuficiente até mesmo na ética, porque percebe que seu maior compromisso não é com a opinião alheia, mas com a sua própria evolução. E isso é libertador, porque quando você se liberta da necessidade de ser visto, você começa a viver com autenticidade. Você para de encenar e começa a existir. Você troca o teatro da aceitação pela verdade crua da sua identidade. E não há paz maior do que essa. A paz de viver em coerência, mesmo no escuro. A liberdade de ser fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém está fiscalizando. É nesse espaço íntimo e invisível que os grandes se constroem. Ali, longe das redes, dos likes, dos olhares e das expectativas. Ali, na sua casa silenciosa, no seu quarto fechado, nos seus dias comuns, você está se tornando gigante. E ninguém precisa saber, porque a força real não precisa ser notada para ser real. Ela só precisa ser exercida. E você exerce todos os dias. Cada vez que escolhe não procrastinar. Cada vez que escolhe se levantar quando poderia continuar deitado. Cada vez que cozinha para si mesmo com respeito, mesmo sem ter ninguém para impressionar. Cada vez que se cuida, se alimenta bem, mantém sua rotina, organiza sua mente, mesmo sabendo que ninguém vai te elogiar por isso. Você está fazendo história dentro de si. Está construindo uma fortaleza interna que não depende de reconhecimento. E por isso, ela é inabalável. Quem vive só sabe que o verdadeiro sucesso é invisível. Ele se revela na tranquilidade de uma mente em ordem, na sensação de dever cumprido sem aplauso, na leveza de uma consciência limpa por escolhas bem feitas. Você não precisa de testemunhas para viver com excelência. Você precisa apenas de um motivo verdadeiro. E o melhor motivo do mundo é você mesmo, porque você merece uma vida de honra, mesmo que ninguém esteja vendo. E esse é o maior ato de poder que existe. Gritar sua força para o mundo é fácil. Quero ver sustentar essa força em silêncio, todos os dias, sozinho, sem palco, sem holofotes, sem plateia. Essa é a glória invisível. Essa é a liberdade bruta. E essa liberdade tem nome. É você inteiro, consigo mesmo, fiel ao que acredita, sem precisar ser visto para ser grande. Porque você já entendeu, a sua grandeza não depende de olhos externos. Ela nasce de dentro e cresce quando ninguém vê. 3. Rotina sagrada, liberdade, disciplina e domínio. Quem mora sozinho entende que a liberdade sem disciplina é autossabotagem disfarçada. E é por isso que a rotina, ao invés de prisão, se transforma em ritual sagrado. Não porque alguém impôs, mas porque você escolheu o domínio. E o domínio exige ordem, exige direção, exige presença ativa. O caos não entra onde há rotina firme. E essa firmeza nasce do compromisso silencioso com a própria excelência. Você começa a organizar seus dias não por obrigação, mas por respeito próprio. Cada manhã deixa de ser um acaso e passa a ser um portal de construção interna. Você acorda e sabe o que tem que ser feito, porque ninguém vai fazer por você.
porque não há ninguém ali para te empurrar. Você acorda porque prometeu a si mesmo uma vida com propósito. Você move seu corpo, limpa sua casa, se alimenta bem, cuida da sua mente, não para agradar alguém, mas para se manter no controle. A rotina vira uma armadura invisível contra a mediocridade, porque quem não se organiza, se perde. Quem não se disciplina, se entrega aos caprichos do instante. E você já não tem mais tempo para viver no impulso. Você quer viver com estratégia, com força, com clareza. Por isso, cada hábito que você escolhe carrega um peso espiritual, o peso da sua própria transformação. Fazer a cama não é só arrumar lençol, é declarar que seu dia começa com ordem. Preparar sua comida não é só matar a fome, é reafirmar sua autonomia. Treinar, ler, estudar, meditar, tudo isso é sua liturgia pessoal. É você comungando com o futuro que está construindo. É você mantendo o templo limpo, forte e preparado para o que vier. Sua casa vira seu quartel de evolução. Cada canto tem um propósito. Cada objeto tem uma função. Nada está ali por acaso. Porque você não vive mais no piloto automático. Você vive consciente de tudo o que faz e do porquê faz. E isso te protege. Porque a disciplina que você cultiva nos dias normais é a força que vai te sustentar nos dias difíceis. Você se antecipa à dor com preparação. Você não espera a vida desabar para começar a agir. Você age todo dia como quem já sabe que vai precisar ser forte amanhã. E isso muda tudo. A liberdade de morar só não significa fazer o que quiser a qualquer hora. Significa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém obriga. Essa é a disciplina mais poderosa que existe. Aquela que nasce do respeito e não do medo. Você não se força, você se honra, você não se pressiona, você se conduz. E isso te faz imparável, porque a maioria só funciona sob vigilância. Você, não. Você se mantém mesmo no escuro. Você cumpre o que promete, mesmo que ninguém saiba. Você segue sua rotina mesmo que esteja cansado, frustrado ou sem motivação. Porque sua motivação é maior que o momento. Ela é o futuro que você quer habitar. E isso é força pura. Força que você treina todos os dias, no simples, no pequeno, no invisível. Essa rotina não é prisão, é liberdade organizada, é poder canalizado, é caos domado. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você cria as circunstâncias. Você não reage, você comanda. Sua agenda é seu escudo. Seu tempo é seu território. E você defende cada minuto com zelo, porque já entendeu que desperdiçar o tempo é desperdiçar a própria vida. Quem vive sozinho e sem rotina se dissolve. Quem vive sozinho e com rotina se eleva, porque a rotina te dá chão, te dá direção, te dá estrutura. E é essa estrutura que te mantém firme quando tudo ao redor treme. Você olha ao redor e vê o mundo desorganizado, ansioso, perdido. E você continua no seu eixo, porque sua rotina te protege. Ela é sua âncora, ela é sua torre de controle. Ela é sua forma de dizer: eu estou presente, eu estou vivo, eu estou no comando. E não importa o que aconteça lá fora. Aqui dentro, quem manda sou eu. Aqui dentro, há silêncio e ordem. Há disciplina e liberdade. Há foco e equilíbrio. Tudo isso porque você teve coragem de assumir as rédeas da própria vida. Você não terceiriza mais o controle. Você não culpa mais ninguém. Você age, constrói, mantém. Você se levantou todos os dias sozinho para garantir que o seu mundo interno continue em pé. E isso é grandeza. É nobreza sem coroa, sem trono, sem audiência. É realeza invisível, mas inegável. Porque quem governa bem a própria rotina, governa qualquer coisa. E você governa com força, com presença, com domínio. 4. A ausência de testemunhas, o caráter forjado no esconderijo. Você só descobre quem realmente é quando ninguém está olhando. É fácil parecer disciplinado quando há olhos em cima. É simples parecer forte quando se sabe observado. Mas no silêncio absoluto, na ausência de testemunhas, o teatro acaba. E o que sobra é o ator despido, nu diante de si mesmo. A verdadeira forja do caráter acontece no esconderijo. No lugar onde ninguém te aplaude, ninguém te julga, ninguém te controla. Ali, entre quatro paredes, você descobre quem de fato manda dentro de você. E morar sozinho é entrar nesse esconderijo todos os dias, sem plateia, sem holofote, sem aprovação externa,
Só você, seus pensamentos, suas escolhas e seus hábitos. Ali você vê com clareza quem domina quem. Você comanda seus impulsos, ou seus impulsos te comandam. Você vence a procrastinação, ou ela te arrasta para o sofá mais uma vez. Você honra sua palavra, ou vive quebrando promessas que só você ouviu. Morar sozinho é viver num campo de batalha onde o inimigo é invisível e está dentro. É fácil arrumar a cama para mostrar para a mãe ou para o parceiro. Mas quando não há ninguém para ver, você arruma por respeito a si mesmo. É fácil desligar o celular quando tem alguém pedindo atenção, mas quando está sozinho, você consegue fazer isso por si mesmo. Essa é a prova. Essa é a forja. É ali que o caráter verdadeiro se revela. Não quando você está diante do mundo, mas quando está diante do espelho. E o mais louco é que ninguém vai perceber se você falhar. Você pode mentir para todos, mas nunca para você mesmo. Você sabe quando está traindo sua própria essência. Você sente quando está se sabotando. E isso dói mais do que qualquer crítica externa, porque é a consciência que te cobra. E a consciência é impiedosa com quem vive fugindo de si mesmo. Morar sozinho te tira todas as muletas. Não tem quem culpar, não tem quem distrair, não tem quem aliviar sua própria ausência. Ou você se encara e cresce, ou se esconde e apodrece. Não há meio termo. E é nesse confronto diário, íntimo e brutal que nasce uma nova versão de você, mais íntegra, mais centrada, mais real. Você aprende a se sustentar emocionalmente. Aprende a ser seu próprio apoio nos dias ruins. Aprende a se disciplinar mesmo sem recompensa imediata. Você aprende a não negociar com a fraqueza, a não se comprar com desculpas, a não se seduzir por prazeres baratos, porque não há testemunhas, não há ninguém para te ver errando, mas você vê, e isso basta, porque o compromisso que você tem é com a sua consciência, e quem é fiel a si mesmo no escuro se torna imbatível na luz. Essa é a raiz da verdadeira força. Ela não é exibida, ela é construída no silêncio. A ausência de testemunhas não é um castigo, é um privilégio dos fortes, dos que não precisam ser vistos para viver com excelência, dos que não precisam ser cobrados para agir com disciplina, dos que não precisam ser elogiados para manter a integridade. Você vive um código de honra que ninguém lê, mas que define cada passo seu. Você age com nobreza, mesmo quando ninguém vai saber. Você se comporta com grandeza, mesmo que ninguém reconheça. Você vive com valores que não são gritados, são praticados. E é isso que te diferencia, é isso que te fortalece de dentro para fora, porque no esconderijo onde tudo poderia desmoronar, você constrói fundações sólidas, você cria princípios, você cultiva coerência, você edifica seu próprio templo interior, e esse templo não depende de visitas externas para permanecer de pé. Ele existe porque você decidiu sustentá-lo, porque você decidiu viver com propósito, mesmo na solidão, porque você entendeu que o que vale não é o que os outros veem, mas o que você vê ao deitar a cabeça no travesseiro. E quando você fecha os olhos, sabe exatamente quem é, sabe que não mentiu para si mesmo, sabe que não se abandonou, sabe que mesmo sem ninguém ao redor, você foi grande. E isso vale mais do que qualquer aplauso do mundo. A ausência de testemunhas te deu o palco mais honesto que existe, a sua própria consciência. E nesse palco, você atua sem máscara, você vive sem performance, você existe de verdade. Essa é a glória silenciosa de morar sozinho. Essa é a força de quem não precisa provar nada, porque já venceu dentro de si. 5. A vantagem do desapego. Ninguém te prende, ninguém te trai. Existe uma liberdade que só quem mora sozinho conhece. A liberdade emocional total. Ausência de vínculos obrigatórios, de compromissos forçados, de laços que mais sufocam do que nutrem. Quando você mora só, ninguém te prende, e por isso, ninguém pode te trair. Não há medo de abandono, porque não há dependência. Não há tensão por aprovação, porque não há carência. Você vive com você, e isso basta. O que vier de fora é bônus, nunca necessidade. E isso muda tudo. Você para de tolerar o que te diminui. Você para de negociar sua paz em troca de companhia. Você para de fingir
que está tudo bem só para manter alguém por perto, porque agora você já entendeu, a sua paz não tem preço e ninguém vale mais do que a sua liberdade. É nesse lugar que nasce o verdadeiro desapego. Não é frieza, não é indiferença, é clareza. É o entendimento profundo de que o outro não te completa, não te salva, não te sustenta. Você já está inteiro e por isso você pode amar sem se perder. Pode se entregar sem se escravizar. Não pode sair sem implorar para ficar. Você sabe que o amor verdadeiro não sufoca, não exige, não controla. Ele soma e só permanece se fizer sentido. Morar sozinho te ensina a diferenciar amor de apego, presença de prisão, companhia de dependência. Você começa a enxergar onde antes era cego. Você percebe as manipulações disfarçadas de cuidado. Percebe as cobranças disfarçadas de interesse. Percebe os joguinhos emocionais que antes te prendiam e agora não funcionam mais. Porque você não tem mais medo de perder o outro. Você tem medo de perder a si mesmo. E por isso você não se vende barato. Não se apega a qualquer migalha de atenção. Não se entrega para quem não sabe receber. Você não implora mais por amor. Você oferece amor se quiser, se for recíproco, se for leve. Caso contrário, fecha a porta e volta a si. Porque seu mundo interior está tão completo que ninguém mais entra para preencher nada, só para compartilhar. E se não for para compartilhar, não precisa ficar. Essa é a vantagem do desapego. Você vive com o coração livre, leve, limpo. Você se relaciona sem grilhões, sem chantagem emocional, sem medo de abandono. Você sabe que pode caminhar sozinho. E isso te dá poder até na hora de amar. Quem sabe viver só, ama melhor. Ama sem carregar o outro no colo. Ama sem sufocar, sem cobrar, sem exigir que o outro resolva seus próprios vazios. Você não busca um salvador, busca um parceiro. E se o outro não sabe andar ao seu lado, você continua caminhando, só, sem trauma, sem desespero, sem drama, porque a sua paz não depende da presença de ninguém. Ela depende da sua decisão de continuar inteiro. Você aprendeu a deixar ir o que não te serve. Aprendeu a não implorar pelo que não te escolhe. Aprendeu que a presença mais valiosa é a que não te prende, mas te impulsiona. E por isso, você filtra mais, escolhe melhor, diz mais não. Você não vive mais como quem aceita qualquer coisa só para não estar só. Você vive como quem sabe que o vazio que vem de fora nunca vai ser maior do que a paz que já construiu por dentro. Essa é a glória de viver desapegado. Você se torna inatingível para quem quer te manipular, intocável para quem vive de jogos emocionais, blindado contra chantagens afetivas. Você não reage mais com desespero quando alguém se afasta. Você agradece a seleção natural. Você entende que tudo o que sai da sua vida está abrindo espaço para o que realmente tem valor. Porque quem vive só, vive filtrando o mundo. Você não precisa de multidão, precisa de verdade. Não precisa de barulho, precisa de paz. Não precisa de presença física, precisa de conexão real. E isso você só aceita se for puro. Caso contrário, segue só e feliz. Porque ninguém te prende e por isso ninguém pode te trair. Você vive em paz com a impermanência. Você sabe que tudo passa, inclusive as pessoas, e por isso não se agarra, não se desespera, não se destrói. Você sente, processa e segue, porque sua base está firme, e essa base é você. Você é seu próprio lar, seu próprio porto, sua própria âncora. E quem tem isso tem tudo. Desapegar não é rejeitar o amor. É apenas entender que amor não pode ser prisão e que ninguém é digno do seu colapso. Quem quiser ficar, que fique por escolha, não por obrigação. E quem for embora, que vá com bênção, mas não leve sua paz. Porque sua paz não está mais à venda. Ela é o seu maior bem. E agora você sabe protegê-la com unhas, dentes e silêncio. 6. Eu comigo mesmo. A melhor parceria que eu já tive. Demorou, mas eu finalmente entendi. Eu sou a melhor parceria que já tive. E isso não é orgulho vazio. Não é vaidade, é reconhecimento.
reconhecimento de tudo que enfrentei, superei e reconstruí em silêncio. Porque antes de aprender a viver bem com os outros, eu precisei aprender a viver bem comigo. E morar sozinho foi o laboratório onde essa parceria nasceu. No começo foi estranho. Ficar tanto tempo comigo mesmo parecia castigo. Me escutar de verdade era incômodo. Ver minhas sombras, encarar meus vazios, lidar com as partes de mim que sempre escondi. Mas eu fiquei, não corri, não me distraí, não me sabotei. Fiquei, enfrentei e comecei a me ouvir com mais respeito. Aí, pela primeira vez, dei voz ao que eu sentia sem medo de julgamento. Pela primeira vez, chorei sem precisar me explicar para ninguém. Pela primeira vez, ri alto sem pensar se alguém acharia exagero. Foi aí que entendi. A verdadeira liberdade não está do lado de fora. Está no conforto de ser quem você é quando está completamente só. E é nesse espaço íntimo e sincero que a relação com você mesmo floresce. Sem filtro, sem cobrança, sem performance. Só verdade. Você se olha no espelho e começa a admirar quem vê. Não porque se tornou perfeito, mas porque se tornou leal a si mesmo. Você começa a ser gentil com suas falhas, paciente com seus processos, orgulhoso das suas pequenas vitórias. Você se trata como trataria alguém que ama profundamente, porque finalmente entendeu que esse amor também é seu direito. Você se alimenta bem porque quer ver-se forte. Você treina porque quer se sentir vivo. Você lê porque quer se expandir. Você descansa porque sabe que merece. Você se ouve, se entende, se respeita e isso muda tudo. Porque quando você se torna sua melhor companhia, o mundo externo perde o poder de te abalar. Você não entra em qualquer relação por carência. Você não aceita qualquer presença por medo do silêncio. Você não se apega a quem não soma, porque já se sente completo. E isso transforma a sua forma de amar, de escolher, de viver. A sua presença se torna forte, firme, cheia de autenticidade. Você não se encaixa mais. Você ocupa seu espaço. Você não espera mais ser aceito. Você se aceita primeiro. E essa aceitação não vem de frases prontas, de postagens motivacionais ou de elogios externos. Ela vem da convivência real com você mesmo, no dia a dia, nas pequenas decisões, na rotina silenciosa de quem mora só. Você se viu nos dias bons e ruins e ficou. Você se decepcionou consigo e se perdoou. Você se viu fraco e se reconstruiu. Você se respeitou nos momentos em que era mais fácil se abandonar. E isso cria um tipo de amor que não depende de nada nem de ninguém. Um amor que sustenta, que edifica, que expande. É assim que se nasce uma parceria verdadeira. Quando você decide ser leal a si em qualquer cenário, você se torna seu próprio abrigo e por isso nunca mais se sente perdido. Você se torna seu próprio conselheiro e por isso não se desespera diante das incertezas. Você se torna seu próprio amigo e por isso nunca mais se sente sozinho, mesmo quando está só. Essa é a parceria mais poderosa que alguém pode ter. Você com você, sem cobranças absurdas, sem comparações, sem exigências irreais. Apenas uma convivência madura, honesta e respeitosa com quem você é de verdade. Morar sozinho te dá esse presente. O presente de se ver por inteiro e ainda assim escolher ficar. O presente de entender que mesmo com falhas, você merece paz. O presente de não precisar fugir de si, nem preencher vazios com distrações. Você para de se perder nos outros e começa a se encontrar em si. Você deixa de buscar aceitação e passa a cultivar auto-honra. E isso não te isola do mundo. Pelo contrário, te prepara para se relacionar de forma mais plena, mais leve, mais real. Porque quem vive bem sozinho nunca aceita relações pela metade, nunca negocia a paz por presença, nunca cede ao medo da solidão, porque aprendeu a amar o próprio silêncio. A parceria com você mesmo te deixa inteiro e gente inteira transborda, nunca implora. E é esse transbordar que atrai o que é bom, o que é saudável, o que é verdadeiro. Você não vive mais para ser amado. Você vive para amar o que se tornou.
E essa é, sem dúvida, a melhor parceria que já tive. Eu comigo mesmo. Forte, falho, em evolução, mas verdadeiro, inteiro e em paz. Viver só não é ausência de companhia, é presença total de si mesmo. É quando você para de correr atrás de aplausos e começa a construir silêncio com valor de ouro, porque ninguém te vê, mas você sabe quem é. Ninguém te aplaude, mas você sabe o quanto se superou hoje. Ninguém entende o seu processo, mas você sabe exatamente onde está pisando. Morar sozinho é como viver num templo invisível. Tudo ali é você. Tudo ali é sua extensão, seu reflexo, sua responsabilidade. E isso assusta quem nunca teve coragem de encarar a própria bagunça. Mas você teve, e por isso você é raro. Enquanto muitos evitam o silêncio, você o abraçou. Enquanto muitos fogem da solidão, você a transformou em fortaleza. Enquanto tantos dependem de estímulos externos para se sentirem vivos, você aprendeu a se bastar. Isso te torna perigoso para os frágeis, te torna incompreensível para os carentes, mas te torna admirável para os fortes. Porque quem domina o próprio mundo interior não é dominado por ninguém. Você chegou num ponto onde sua presença é suficiente, sua rotina tem sentido, sua mente tem paz. E sua alma não deve mais explicações. A partir daqui, tudo que vier precisa somar, não ocupar espaço. E se não somar, você sabe o caminho de volta, o silêncio, a solitude, a liberdade inegociável de quem aprendeu a viver em paz. Essa paz não está à venda, ela é conquista sua. E ninguém pode tirar de você o que você construiu com disciplina, consciência e verdade. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: minha paz não está à venda, eu governo meu silêncio. E nunca se esqueça, quem mora sozinho, mas vive inteiro, nunca está realmente só.